Nas últimas semanas estive testando o Realme C67, que é o principal concorrente do Redmi Note 13. E o grande diferencial do aparelho é que ele tem NFC, apesar de não ter outros recursos presentes aí no Redmi Note 13, como tela Super AMOLED, desbloqueio abaixo do display, câmera ultra grande angular. Porém, o aparelho tem NFC 360 graus. Nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários mais aprofundados sobre o aparelho e vocês vão conferindo. Já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e gosta do conteúdo que a gente traz aqui e deixa o seu like também. Vamos nessa. Lembrando que vamos deixar links de compra do aparelho caso vocês se interessem, tanto do Realme C67 quanto do Redmi Note 13. E a escolha final fica por sua conta, né? Você que vai decidir o que é melhor para você. Esse aqui é o principal concorrente do Redmi Note 13, por quê? Porque ele é oferecido aqui no Brasil com 256 de armazenamento, 8 GB de memória RAM, o mesmo processador do Redmi Note 13, que é o Snapdragon 685. Claro que o Realme C67, por exemplo, o que ele não tem aqui que o Redmi Note 13 tem? A tela Super AMOLED, desbloqueio abaixo do display, se isso é um ponto que é importante para você. Talvez não. E um outro ponto aqui também que está no aplicativo de câmera, que é a falta da câmera ultra grande angular. Talvez para vocês isso não seja um recurso tão importante. Isso, claro, né, vai depender do perfil de usuário. Mas o ponto principal é que o Realme C67 ele é vendido oficialmente aqui no Brasil e vendido através do Mercado Livre, custando aí cerca de R$ 1.200 aproximadamente. E se você for comprar o Redmi Note 13 na loja oficial da Xiaomi, olha só, loja oficial da Realme, loja oficial da Xiaomi. Se você for comparar o preço de um com o outro, obviamente que o Redmi Note 13 vai estar muito mais caro. Então tem esses pontos positivos para vocês analisarem e ver o que é melhor para você. Mas o ponto de maior destaque aqui do Realme C67 frente ao seu concorrente principal, o Redmi Note 13, é a questão da conexão NFC, que você pode fazer pagamento por aproximação. E o NFC desse aparelho aqui é 360 graus, ou seja, você não precisa posicionar o aparelho somente em uma posição, colocando ele assim, porque como é 360 graus, se você coloca assim vai funcionar, se você coloca de frente vai funcionar. Enfim, esse é o grande destaque do aparelho frente ao Redmi Note 13, que a grande maioria das unidades comercializadas aqui no Brasil, na versão de 256 com 8 GB de memória RAM, custando ali R$ 1.200, R$ 1.300, não vai ter a conexão NFC, infelizmente. Então, se você precisa de um celular para pagamento por aproximação, pense bem se você vai pegar o Redmi Note 13 ou o Realme C67. Então, vamos aqui mostrar para vocês alguns testes que eu fiz com o Realme C67 e eu queria já começar mostrando como o aparelho se comporta nos stories, porque eu creio que o Instagram é um aplicativo que a grande maioria dos brasileiros hoje estão utilizando. Então, se você acessar aqui o meu perfil, não necessariamente você precisa acessar lá, mas eu estou mostrando para vocês porque eu salvei todos os stories gravados com o Realme C67 e salvei aqui em destaque Realme C67. Só para facilitar, caso vocês queiram entrar lá no meu perfil para ver como o aparelho se comporta. Talvez aí através do vídeo você não tenha uma noção tão precisa de como o aparelho se comporta. Mas esse vídeo aqui, ó, gravado com a câmera principal do aparelho, segurei o smartphone diretamente aí com as mãos, né? Não coloquei em tripé em nada. Esse vídeo em Full HD a 30 FPS e depois vou subir esse vídeo pro Instagram. Gravado no aplicativo nativo e depois eu subi pro Instagram. Gravar diretamente do aplicativo do Instagram. Para mim não tem nenhuma dificuldade. Se você ficar aqui ó, de boa, andando, sem se movimentar muito, só para vocês terem uma noção, fica excelente. Captação de áudio, definição de vídeo. Não é um celular, obviamente, ideal para isso, né? Para gravar stories, mas é assim que o aparelho se comporta. Aí. Agora uma foto capturada com o Realme C67, olha só a qualidade. Vocês podem conferirem lá nos destaques, no meu Instagram. Olha só, gostei que aqui não estourou o fundo, ó. Então, em determinadas situações, o aparelho se comporta perfeitamente bem. E aqui uma captura de foto através da câmera frontal. E essa é a gravação de vídeo através da câmera frontal, gravando vídeo em Full HD de 30 FPS. Aqui eu percebo que o áudio ficou desincronizado com o vídeo, ó. Estabilidade de vídeo. E eu gravei no aplicativo nativo. Vocês que vão julgar nos comentários. Não ficou sincronizado não, mas ok. É só para vocês terem noção. Se vocês quiserem visualizar melhor, aí tá aqui nos destaques no meu Instagram. E é basicamente assim que o aparelho se comporta. Volto a dizer, não é um aparelho ideal para isso, para gravar stories.
né? Não é ideal, mas para aquelas pessoas que não são tão exigentes, ou até mesmo aquelas pessoas que não fazem questão de gravar stories, então é uma boa pedida. O foco do aparelho é o que? Armazenamento, memória RAM e bateria. A bateria dele dura pra caramba também, chegando a fazer 10 a 12 horas de tempo de tela ligada. Isso dependendo ainda da atividade que você vai fazer. Bom, e aqui na minha galeria eu tenho várias outras fotos que eu consegui fazer com o aparelho, mas todas essas fotos eu vou deixar no link do Drive aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram acessar, para visualizar no seu telefone aí, uma por uma. Aqui foram algumas fotos que eu fiz com os aparelhos antigos que eu tenho aqui da minha coleção de celulares antigos da Nokia, alguns acessórios também. Eu percebi aqui que nas fotos tem algumas situações que o aparelho se sai perfeitamente bem, como é o caso dessa aqui, ó. Bastante nitidez, os níveis de saturação bem equilibrados, mas por exemplo, essa foto aqui, ó, essa aqui não ficou com tanta nitidez. Não sei também se foi porque eu tremi na hora da captura de foto, então tem essas questões também, né? Você tem que saber capturar foto, né? Não é sair mexendo no celular. Enfim, até porque a câmera principal dele, apesar de ser de 108 megapixels, não tem estabilizador físico, que é o que ajuda nas capturas em movimento, para não deixar a foto muito tremida. Olha só, essa foto aqui saiu excelente, na minha humilde opinião. E, enfim, tem várias outras fotos que estão aí no link do Drive na descrição do vídeo. Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também é o slot, é um ponto positivo também do aparelho. Se bem que eu não vejo necessidade de você utilizar cartão de memória em um aparelho que já tem armazenamento de 256 GB. Eu acho que já é mais do que o suficiente, mas ainda assim o aparelho tem um slot aqui, ó, que você pode utilizar 2 cartões SIM mais um cartão de memória. Você não precisa utilizar um cartão SIM mais um cartão de memória. Você pode utilizar 3 simultaneamente. E ainda assim o slot, olha só, ele tem essa borrachinha vermelha aqui, ó, que indica que ele tem uma certa resistência a respingos d'água. Isso é um ponto muito importante também, porque hoje eventualmente a gente pode acabar tomando uma chuva e é bom que o aparelho tenha pelo menos uma resistência a respingos d'água. Uma das perguntas que as pessoas fazem muito sobre os aparelhos da Realme é com relação às atualizações do sistema. Enquanto eu fiquei testando o aparelho, já recebi aqui umas 3 atualizações de correções. Olha aqui, ele está com o Android 14 sob a modificação de interface da Realme, chamada de Realme UI. Interessante, pessoal, que nessa seção aqui, ó, é mostrado, né, é exibido alguns detalhes das suas especificações do processador, a quantidade de memória RAM, a versão do sistema operacional e tudo mais. Mas tem um ponto aqui muito interessante também que eu preciso compartilhar com vocês, que é o recurso chamado cápsula, que a Realme incluiu ou está incluindo em vários dispositivos aí que ela está lançando ultimamente. Ele funciona que nem o Dynamic Island dos iPhones, porém ele fica limitado a alguns tipos de notificações. Por exemplo, não é qualquer aplicativo que emite notificação, mas ela só exibirá informações, notificações aqui, ó, de status da bateria, música que está tocando, eventos, clima, uso de dados, estatísticas de passos. São basicamente essas funcionalidades que serão notificadas aqui no Dynamic Island da Realme. Provavelmente no futuro ela lance alguma atualização que permita outros aplicativos mostrarem notificações aqui nessa barra superior. Eu achei bem interessante, porque muita gente já gosta desse recurso aqui do Dynamic Island nos iPhones, então é interessante trazer esse recurso para os Androids também. Bom, e concernente ao desempenho desse smartphone, como falamos no início do vídeo, o aparelho tem 256 de armazenamento, 8 GB de memória RAM, que ajuda muito. O processador Snapdragon 685. É um dispositivo que vai atender até os mais exigentes usuários ali nas atividades normais do dia a dia. Agora, com relação a jogos pesados da loja de aplicativos, eu testei aqui Call of Duty e o ponto principal aqui é a questão da limitação gráfica. Ele até roda diversos jogos da loja de aplicativos, como Call of Duty, e a grande maioria dos jogos disponibilizados na loja são otimizados para várias configurações de hardware, o que fica limitado ali à questão do gráfico. E em Call of Duty aqui eu consigo definir a qualidade gráfica no muito alto, porém a taxa de quadro fica baixa. Aí eu posso colocar aqui a taxa de quadros em alto, porém a qualidade gráfica lá no topo
vai para o baixo. Então tem aquela coisa, né? Sacrificar algo em favor de outro. Um recurso que eu gostei muito no Realme C67 enquanto eu estava testando ele, pessoal, está aqui no aplicativo de câmera. Ele tem a câmera principal de 108 megapixels. Essa segunda câmera aqui é a câmera macro. Então ele não tem câmera ultra grande angular de fato. Porém, na câmera principal aqui você consegue aplicar zoom digital de 3x e de 5x. E para que isso vai ser útil para você? Obviamente para alcançar um zoom, né, rapidamente, sem você precisar ficar deslizando o dedo ali. É um recurso que está presente na maioria dos celulares que tem câmera de zoom dedicado, zoom físico. Então se você quer tirar foto de uma flor, você não precisa encostar tão próximo ali do objeto. Você usa a câmera aqui de 3x, na verdade é a câmera principal, mas você com esse zoom de 5x, você consegue aproximar o objeto sem precisar chegar perto dele. Então fica muito legal isso. E o resultado final é como esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é um bom exemplo disso, porque é um objeto muito pequenininho e às vezes quando você chega muito perto, você não vai conseguir focar tão bem. E aí você pode utilizar essa câmera de 3 ou 5x e aproximar o objeto sem precisar chegar perto. Então tá aí um exemplo. E dentro do aplicativo de câmera aqui, pessoal, temos diversas funcionalidades. A função de foto normal, né? A gravação de vídeo que fica limitado a Full HD. O modo noturno, que a maioria dos celulares hoje já tem também. Esse modo urbano aqui é muito interessante, que é como se você estivesse utilizando ali o zoom digital que a gente acabou de mostrar, de 3 ou 5x. Então você tem aqui 24mm, ou seja, é a proximidade que você consegue aproximar o celular, a câmera do objeto que você quer capturar. Então se você chega muito perto, ela desfoca, mas se você afasta, ela pega um foco bem preciso. Olha só essa foto que eu vou capturar aqui com 24mm. E legal que a foto foi capturada e ela desfocou bem o fundo, dá um efeito de profundidade muito legal nas fotografias. E aí se você quiser utilizar esses outros recursos aqui, 72mm, ela vai aproximar mais ainda o objeto. 120mm, mais ainda. É basicamente assim. Você tem o modo retrato também, né, que é para você capturar fotos desfocando ali em torno do objeto. Alta resolução, que te permite capturar fotos com 108 megapixels efetivos. Não sei para que isso vai ser útil, mas geralmente as pessoas utilizam muitos megapixels em uma fotografia quando precisa imprimir um banner. Ou, por exemplo, você pode tirar uma foto aqui, ó, de 108 megapixels e você vai conseguir ampliar bastante por causa que a foto tem muitos megapixels. É basicamente para isso. E mais aqui você tem o modo Pro, que seria o modo manual, para você de repente capturar fotos das estrelas à noite. Se você gosta de capturar fotos das estrelas, do céu à noite, você vai precisar utilizar o modo Pro. A gente pode trazer um vídeo específico sobre essa funcionalidade aqui, porque tem muitas coisas para futucar. Modo panorâmico, filme, câmera lenta, intervalo de tempo, que seria o time-lapse, digitalizador de texto e tilt shift. E esse aqui é um recurso curioso, porque é somente para desfocar, né? Deixa eu ver. Parece que é para desfocar. Somente isso. Ah, lá, ó. Ele desfoca um pouco aqui a parte inferior e a parte superior. Não sei se vocês estão percebendo aí. Deixa eu tentar tirar uma foto aqui de algum objeto. Nesse modo aqui ele vai tirar uma foto e focar somente no centro. Não sei para que isso seria útil também, mas tá aí caso vocês precisem utilizar. Se tem um ponto forte nesses celulares da Realme é a questão da autonomia de bateria. Esse aparelho aqui está fazendo 10 a 12 horas de tempo de tela ligada. Isso eu estou falando enquanto você está utilizando o aparelho, está contando o tempo em que a tela está ativa. Então, normalmente, um celular que tem uma bateria de 5.000 mAh da marca Samsung consegue fazer no máximo 8 horas de tempo de tela ligada. Celulares da Xiaomi, celulares da Realme conseguem fazer até 12 horas de tempo de tela ligada com a mesma capacidade de bateria, ou seja, 5.000 mAh. E nesse aparelho aqui eu fiz o teste também de tempo de carga, e já que ele tem uma bateria de 5.000 mAh com adaptador de carga de 33 watts, você consegue completar a carga de 0 a 100, ou seja, com o celular completamente descarregado, e consegue completar a carga ali em aproximadamente 1 hora e 20 minutos. É um tempo muito interessante. E de novo, se a gente for fazer comparação com celulares da Samsung, que vem com um adaptador de carga de apenas 15 watts para recarregar uma bateria de 5.000 mAh, esse tempo praticamente dobra. Então pessoal, esses são os meus comentários sobre o Realme C67.
Voltando a dizer que o ponto principal do aparelho, o forte dele é a duração de bateria, a questão do armazenamento, 256 de armazenamento é muita memória hoje para qualquer celular, 8 GB de memória RAM. E lembrando que apesar do aparelho não ter tela Super AMOLED de 120 Hz, a tela aqui é LCD de 90 Hz, que não fica muito atrás também não, viu? Então acredito sim ser um baita concorrente frente ao Redmi Note 13, principalmente por causa da diferença de preço e das funcionalidades que o Realme entrega também frente ao Redmi Note 13. As principais funcionalidades ele bate de frente, né, com relação ao armazenamento, o processador e a quantidade de memória RAM. E claro que ainda dá para você expandir a memória RAM, né? A grande maioria dos celulares Android hoje já possui o recurso de expandir a memória RAM, se bem que não há necessidade. Se o aparelho já tem 8 GB de memória RAM, dispensa esta funcionalidade, na minha opinião. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.